E aí, tudo bom? Prazer, eu sou o Brad e hoje a gente vai resolver a questão 175 do Enem 2022. Eu sempre dou uma olhadinha no comando antes de resolver a questão para a gente entender o que a gente vai ter que calcular nessa questão. O comando é essa frase pertinho das alternativas. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente, iguais a. Então, olha só, a gente já sabe antes de ler o contexto que vai ter um refrigerador que a gente vai ter que saber a altura e largura máxima em metro. Então, bora lá. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1 para 50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura, obviamente, na planta. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente iguais a. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem um espaço para colocar o refrigerador. Esse espaço, na planta, ele tem 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Mas essa planta ela é dada na escala de 1 para 50. Se eu quero transformar um desenho numa coisa real, um desenho, uma maquete, basta que eu multiplique pelo fator de escala. Então, eu vou multiplicar 1,6 vezes 50 e 3,8 vezes 50. Sendo assim, a gente tem que, para a largura, 50 vezes 1,6 é a mesma coisa de 16 vezes 5, que são 80 centímetros. E aqui, 3,8 vezes 50 é a mesma coisa de 38 vezes 5. 30 vezes 5 daria 150. 8 vezes 5 dá 40. Então, aqui a gente tem 190 centímetros. Então, o espaço, o tamanho do espaço no tamanho real é de 190 centímetros de altura por 80 de largura. Porém, o fabricante indica que a gente tenha um espaço de 10 centímetros em cada uma das laterais e, obviamente, também um espaço de 10 centímetros acima desse refrigerador. Então, se a gente tem uma largura de 80, descontados os dois espaços de 10, a gente vai ter uma largura de 80 menos 10 menos 10, a gente vai ter uma largura de 80 menos 20, uma largura de 60 centímetros, ou 0,6 metros. Duas casas decimais, centímetro e decímetro, em metro. Já aqui, a gente desconta na altura apenas a parte de cima do refrigerador, obviamente, porque a gente não tem que deixar um espaço embaixo, porque ele vai estar encostado no chão. Então, aqui a gente tem, vou até colocar assim para ficar mais bonitinho, a altura, 180 centímetros, ou 1,8 metros. Então, o refrigerador tem altura e largura máximas de no máximo quanto? Altura 1,8 e largura 0,6, correspondente à nossa alternativa A. Então, quando você tiver uma escala, se você estiver indo do real para o desenho, você divide pela escala. Se você estiver indo do desenho para o real, você multiplica por esse fator de escala. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro que essa dica da escala te ajude nas suas provas. Se inscreva aqui no canal e até a próxima.